Olha, em junho de 2019, o STF decidiu enquadrar práticas LGBTfóbicas na lei de racismo, o que na prática criminalizou a homofobia. Mas qual a situação 2 anos depois? Por isso nós vamos conversar agora com o colunista do UOL, TAB, Ricardo Machado, que já está aqui na tela com a gente. Primeiro eu quero agradecer a sua participação e perguntar para você, eu tenho números aqui assustadores, né? Que em 2020 foram contabilizados 175 assassinatos da comunidade LGBTQIA+. Brasil, que é considerado o país que mais mata pessoas transgênero. Por quê e o que fazer para impedir tanta matança assim? Obrigado, Igor. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, o Brasil é o país que mata mais pessoas trans no mundo todo. E o que há para fazer, digamos assim, de fato, que o judiciário, o sistema de justiça brasileiro, comece a realmente aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Que é uma decisão realizada justamente para corrigir a inércia do legislativo em criar um tipo de legislação específico para a população LGBTQIA+. Essa inércia, ela gera justamente um problema de aplicação e de fiscalização do próprio sistema judiciário. Então, o que o STF fez? Criou uma decisão que permitiu justamente que o sistema de justiça passe a considerar isso como um problema e um crime, especificamente. Bom, o que tem acontecido é que, de acordo com um relatório realizado pelo All Out e pelo Instituto Matizes, chamado LGBTfobia no Brasil, barreiras para o reconhecimento institucional da criminalização, há 34 tipos diferentes de barreiras encontrados para a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal. Essas barreiras são as mais variadas, desde dimensões estruturais do próprio sistema de justiça, até falta de transparência do Estado, empecilhos para o reconhecimento jurídico, ineficácia em procedimentos práticos para a realização e para o reconhecimento, por exemplo, do nome de pessoas trans. Então, tudo isso acaba afetando o nosso sistema de justiça para coibir os crimes de ódio contra a população LGBTQIA+. Bernardo, como que você vê a ação de jornalistas, de apresentadores que adotam essa política de ódio contra a comunidade LGBTQIA+. Bom, o que acontece é que não existe ainda no Brasil, e espero que em breve nós tenhamos isso como algo mais presente, a percepção de que as falas, os discursos, a maneira de enunciar sobre a população LGBTQIA+, mas não só sobre as pessoas negras, sobre as mulheres, tem efeitos, né? A gente tem uma dificuldade de identificar que um discurso de ódio é sim um crime. Então, qualquer tipo de enunciado de ódio sobre uma parcela da população gera uma autorização social para que você pratique ações contra essas pessoas. Então, o que a gente costuma fazer é dissociar discurso de prática ou discurso de ação, fala de ação das pessoas. E isso, na verdade, está absolutamente e intrinsecamente relacionado. Certo, quero te fazer mais uma pergunta. Nos últimos anos, a gente pode afirmar que o crime de ódio contra a comunidade LGBTQIA+, aumentou? E o que pode ser feito caso a pessoa se sinta agredida? O que ela pode fazer? Bom, a gente pode dizer que nos últimos 2 anos, especificamente, a gente tem um crescimento do discurso de ódio, uma proliferação do discurso de ódio no debate público. E a gente vê também, com base nos dados produzidos, que são escassos, isso é importante a gente dizer, o Estado brasileiro quase não produz dados, há uma negligência por parte do Estado, e aí com todas as pessoas envolvidas, do sistema de justiça, enfim, em todas as suas dimensões, em produzir dados sobre crimes contra a população LGBTQIA+.
Então, isso se dá desde quando a ausência de orientação sexual e de identidade de gênero, por exemplo, em boletins de ocorrência, ou quando existe essa possibilidade de anotar a orientação sexual ou identidade de gênero no boletim de ocorrência, os servidores não escrevem, não anotam. Então, isso faz com que a gente tenha, no final do ano, uma ausência de dados sobre os crimes contra essa população. Então, isso é um fato. Os dados que a gente tem hoje, portanto, estão necessariamente aquém do que, de fato, ocorre no país. Mas a gente percebe, com os poucos dados e com os parcos dados que a gente tem, já um incremento da violência. O que a gente pode fazer, o que uma pessoa pode fazer é ingressar, sim, insistir na sua procura dentro das delegacias, procurar o Ministério Público, procurar a Defensoria Pública, justamente para que, caso você tenha sido agredido ou conheça alguém que tenha sido agredido, forçar o Estado a sair da sua morosidade e saber que existem conjuntos de advogados e grupos de advogados, como, por exemplo, a OAB tem um grupo específico para a população LGBTQIA+, procurar essas outras entidades, de modo a você garantir que qualquer tipo de agressão que você sofreu não passe impune.